que é murmuração? Quais características de um murmurador? Quais consequências daqueles que se entregam à murmuração? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, mais uma aula. Mas se você está chegando pela primeira vez, você, é claro, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa. Esse programa aqui eu dou uma aula completa, é a EBD Comentada Online, ou seja, eu explico a lição do início até o final. Então nós temos muitas lições para aprendermos juntos. E eu começo o programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor, estou aqui somente pela Tua graça. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa nesse momento conduzir essa programação. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que eles possam, Senhor, compreender e juntos possamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo aqui. Que o Senhor nos dê um programa edificante, que o Senhor abençoe a vida de cada professor, de cada professora, que o Senhor use eles como instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Abrindo meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó: faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil, é muito simples e a partir de agora você pode baixar os PDFs. Então tá aí para você os PDFs, como você baixa gratuitamente, o passo a passo. E também não se esqueça de dar o like no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula. É só você clicar, ó, de baixo aqui, bem aqui abaixo, aqui, ó, tem um botãozinho compartilhar. É só você clicar para você poder mandar lá para sua rede social o status do seu WhatsApp, o seu stories do Instagram, o seu Facebook. Tem vários lugares para você mandar para pessoas poderem também se alimentar, aprenderem a palavra do Senhor. Então, vamos aí, em nome de Jesus, continuando aí a nossa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é o vídeo que eu vou indicar daqui a pouquinho. A aula de hoje é o perigo da murmuração, lição de número 7, 19/5/2024. As lições aqui são gravadas com antecedência. Essa aula vai ao ar com quase 20 dias de antecedência. Se não tiver 20 dias, tá bom? Texto áureo. E não murmureis. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está em 1 Coríntios capítulo 10, 10. E nós vamos trabalhar esse texto também no decorrer da lição. Verdade prática. A prática da murmuração. Tem 3 verbos aqui que podemos destacar. Enfraquece, acaba e impede. Enfraquece o quê? A vida espiritual.
Quem murmura tem a sua vida espiritual enfraquecida ou até mesmo pode chegar a morrer espiritualmente. Segundo, a prática da murmuração acaba com a comunhão da igreja local. Mas não acaba só com a comunhão da igreja local, não. Ela acaba também, sabe com o quê? Com a nossa comunhão com Deus. E terceiro, a prática da murmuração nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, nós não podemos ser abençoados porque estamos murmurando. Leitura bíblica em classe, Êxodo 16, do 1 ao 7, 1 Coríntios 10, 10 e 11. E aí sim, é onde tem o vídeo aqui, o Entendes Tu que Lês. Pastor, mas não está em Êxodo. Mas esse Entendes Tu que Lês vai tratar de um texto onde tem murmuração de Miriam, Arão, até mesmo dentro da família contra Moisés. Então a murmuração causa motim na família, na igreja, entre as pessoas que nós conhecemos. Então assista esse vídeo, ele vai ficar como recomendação no final desta aula, tá bom? Palavra-chave, murmuração. O comentarista da lição, pastor Osiel Gomes, nosso querido pastor Osiel Gomes, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. São 3 tópicos. No primeiro tópico, explicar o sentido da palavra murmuração na Bíblia. O que é murmuração na Bíblia? Segundo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, assim como o povo de Israel não entrou na terra prometida, aqueles que estão em Cristo, que vivem murmurando, não vão entrar no céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Então o comentarista ele começa explicando que existem coisas que estão associadas diretamente ao inimigo e tem coisas que têm a ver com a nossa natureza pecaminosa. Só que o inimigo se aproveita dessa natureza para nos incitar, para nos influenciar, para nos seduzir a dar lugar à nossa pecaminosidade, tá? Nesse caso, a ação do inimigo muitas vezes é se utilizar dos acontecimentos para lançar seus dardos malignos em nossa mente e despertar a murmuração que já está dentro de nós como uma obra da carne, certo? Ele, o pecado, não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Ou seja, a pessoa que murmura, antes de começar a murmurar, ela está sendo tomada por uma incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a pessoa começa a perder sua fé, ela começa, ao mesmo tempo, comprometer sua comunhão com Deus e passa a estar sempre insatisfeito, sempre murmurando, sempre reclamando. Isso é muito sério. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas, de mão dadas, tá? Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo, tá? Paulo, fazei todas as coisas sem murmurações. Paulo está ensinando ali a igreja de Filipos e mostrando, vocês não podem fazer as coisas com murmuração e nem com murmurações e nem com contenda, porque havia pessoas na igreja que estavam insatisfeitas e outras que estavam ali no embate, numa divisão, tá? Lutando um contra o outro. E aí Paulo diz, fazei todas as coisas, não é parte das coisas, todas as coisas sem murmurações e sem contenda. É o que está sendo ensinado. Deus criou tudo bom. Por que tem murmurações? Deus criou tudo bom. E na criação do homem afirmou que era muito bom. Isso está em Gênesis 1, 21. Porém, ao desobedecerem a Deus, o primeiro casal pecou. E dessa forma, pecado é a desobediência. O pecado passou a fazer parte da natureza humana. Em consequência disso, então nós estamos aqui verificando o acontecimento do pecado e o que o pecado trouxe. Em consequência disso,
O ser humano, antes formado sem essa inclinação de desobedecer, passou a ser inclinado para tudo que se opõe à vontade de Deus. Essas inclinações, a Bíblia chama de obras da carne, que Paulo descreve em Gálatas, mas mostra muitas outras obras ali durante os seus escritos e outras partes do Novo Testamento, que se manifestam em cada ser humano de formas diferentes. Nem todos manifestam as mesmas obras da carne. Uns manifestam um tipo, outros outro tipo. Mas todos nós temos manifestado em nossas vidas as obras da carne. É claro que elas precisam ser mortificadas. Elas estão ali, mas elas existem. Nós não podemos desconsiderar. É por isso que eu e você precisamos nos autoexaminar. Nós somos muito bons para examinar os outros. Olhar para quem é casado, a esposa, o marido, os filhos, os pais, os irmãos de sangue, os irmãos da igreja, os pastores, o ministério, a liderança dos departamentos, os professores da escola bíblica dominical, os alunos da escola bíblica dominical. Nós somos muito bons para avaliarmos os outros, examinarmos os outros, mas nós temos que examinar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós temos que reconhecer aonde estão as nossas fraquezas e pedir a Deus força para que nós não venhamos ceder nessas fraquezas, porque é nessas fraquezas que o inimigo vai nos tentar. Guarde isso, isso é importantíssimo, eu falo sempre isso aqui no canal. Essas inclinações a Bíblia chama de obras da carne que se manifestam em cada ser humano de forma diferente e a intensidade aumenta de acordo com que cada pessoa dá vazão a tais atitudes. Pensa em um saco plástico e ele tem um furo, nesse caso, certo? E é colocado água dentro dele e ele tem um furo. Só que por causa desse furo ele vai aumentando, né? A pressão da água pode aumentar e daqui a pouco aquele furo que era menor se torna um furo maior, né? Digamos que você vai enchendo, né? Botando debaixo de uma torneira e vai enchendo e daqui a pouco a pressão da água faz com que o furo aumente e até chegue a ponto de romper e não mais reter nenhuma água. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quanto mais damos vazão às obras da carne, mais intensas elas ficam. Quanto menos damos vazão às obras da carne, mais mortificadas elas ficam. 1. A murmuração na Bíblia. Nesse tópico nós vamos falar de 3 pontos. Primeiro ponto, o que é murmurar? Segundo ponto, o comportamento dos murmuradores, são características. Terceiro ponto, o crente murmurador. Então nós temos 3 pontos para analisarmos nesse primeiro tópico, a murmuração na Bíblia. 1. O que é murmurar? Vamos lá. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. No hebraico, o verbo lim. Resmungar, reclamar e murmurar. Nós vemos isso em Números 14, 36. E por que não colocar texto na tela aqui para vocês? Números 14, 36 diz o seguinte, quem sabe você quer essa Bíblia que vai aparecer agora aqui para você, você tem desejo de ter essa Bíblia para colocar no seu computador ou notebook, não serve para celular nem para tablet. Para celular e tablet tem uma outra Bíblia também. Onde está essa Bíblia, pastor? Na descrição desse vídeo, você vai lendo os links, vai ter um link lá, tá? Bíblia para computador. Você vai clicar, você vai ser levado para um vídeo que vai te dar toda a instrução, como baixar, como instalar a Bíblia para ela ficar configurada da forma correta. Muito bem. E na descrição desse vídeo que você vai ser levado, quando você clicar no link, vai ter lá o link da Bíblia para baixar. Se você baixar a Bíblia sem assistir o vídeo, você não vai saber como fazer. Se você pegar o nome da Bíblia, que aparece inclusive aqui em cima, ó, tá aqui o nome da Bíblia, aqui, ó, aqui o nome da Bíblia. Se você baixar da internet, ela não vai baixar configurada. Então, a minha orientação para você é clicar no link que está na descrição, assistir o vídeo, baixar na descrição o link para baixar nesse vídeo que você vai estar assistindo e instalar e você vai usar perfeitamente. Então vamos lá. Números 14, 36 diz o seguinte.
E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Então, eles não só murmuraram, eles inflamaram, tá? Inflamaram, né, o povo para poder incitaram, tá? Melhorando aqui. O povo para poder murmurar contra Moisés, contra a liderança, tá? Então nós temos lim. Temos o substantivo igaion, tá? Meditação, música solene, pensamento ou conspiração. Tá lá em Lamentação 3, tá? Então nós temos aí Lamentação 3. Deixa eu ver se é possível colocar aqui. É assim, né? Claro. Então 3,62. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo dia, tá? Então nós temos essa referência bíblica aqui em relação a esse verbo, música solene, pensamento ou conspiração, nesse caso. Do grego, o verbo goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, um dos que confabulam secretamente. Então tá falando ali, às vezes a pessoa murmura em voz alta, às vezes ela murmura, ela se queixa em voz baixa, mas geralmente ela se queixa para outras pessoas, reclama para outras pessoas, está insatisfeito com alguma coisa. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. É interessante que o murmurador sempre tem uma ideia na cabeça dele que aquilo está errado, mas até mesmo que ele poderia fazer da maneira certa, quando na verdade ele não vai saber fazer nada da maneira certa. Porque se ele soubesse fazer da maneira certa, ele já não estaria murmurando, porque ele saberia qual é o seu lugar. Um cristão, é claro. Certo? Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Êxodo 15, 24, 17, 3, Números 14, 27, 16, 41. Aí eu volto a enfatizar para vocês, tá bom? Números aqui, 11 do 1 ao 7, 12 do 1 ao 8, justamente aonde vai tratar de um ambiente de murmuração. Vai haver um motim na família por causa dessa questão desse descontentamento, desacordo, queixas e oposição. Apesar de tudo que Deus fizera por eles, Deus tirou o povo do Egito. Eles estavam sofrendo, eles clamaram a Deus, Deus levantou um libertador. Agora eles estão no deserto, Deus está cuidando deles. Apesar de tudo que Deus fizera por eles, perderam rapidamente a fé na sua bondade, na sua sabedoria e na sua vontade para a vida deles. Bastava apresentar-se uma crise e eles estavam murmurando. Isso significa o quê? Pessoas que fazem isso mostram que eles são imaturos, que eles não estão tendo um crescimento espiritual adequado. Porque se eles estivessem tendo um crescimento espiritual adequado, eles aprenderiam que, da mesma forma que Deus fez no passado, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, no momento de Deus, algo vai acontecer. E o que nós precisamos fazer? Confiar. Só que a incredulidade e a murmuração caminham juntas. Então a pessoa descrê e murmura. Descrê e murmura. Deus não quer que você descrê para murmurar. Deus quer que você creia para confiar, para poder ter esperança, né? Então você crê e ao mesmo tempo crer, que é confiar, e você está ali esperançoso. Por quê? Porque o Deus que eu e você servimos vai responder. 2. O comportamento dos murmuradores. Definimos o que é murmuração, agora vamos ver como eles se comportam. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o Antigo e o Novo, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus entre os israelitas nos dias de Moisés. Isso está em Êxodo 16, 11. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Lucas 15, 2. Na igreja em Jerusalém no início. Atos 6, 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto e indiretas sarcásticas. Ou seja, em tom de quê? Ironia.
Vamos ver Êxodo 16, Êxodo capítulo de número 16, versículo de número 11, o que o texto diz em relação à questão da murmuração. Então vamos lá. Êxodo 16, 11. Vamos ler aqui, ó, a partir daqui, ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Vamos lá? Tem o 12 também, tá? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala dizendo, entre 2 tardes comerei carnes, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está a primeira referência do povo de Israel murmurando. Vamos agora para Lucas, capítulo de número 15, aí já é Novo Testamento, capítulo de número 15, versículo de número 2. Vamos lá. Inclusive aqui Jesus vai contar as parábolas, né? E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. O murmurador, ele expressa a sua reclamação por meio de acusações, por meio de calúnia, tá? Por meio de falar, tá falando contra a pessoa e falando mal. A murmuração não tem a ver com uma crítica construtiva, no sentido de apontar alguma coisa e apontar um caminho para mim. Não. O murmurador, ele é destrutivo. Ó, e os fariseus e os escribas, aqui, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo. Então, aqui ele dá um exemplo do que é murmuração na prática. Este recebe pecadores e come com eles. Isso é murmuração. E também a igreja de Jerusalém, Atos 6, versículo 1. Mostrar alguns exemplos aqui para ficar bem claro como é que as pessoas se comportam quando estão murmurando. Vamos lá. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então eles murmuraram, eles reclamaram. Eles não foram procurar para resolver. Eles estavam ali reclamando, questionando. A palavra questionar também vem para questão, para um campo de discutir, né? Não é uma questão de apenas uma dúvida, querer entender. Não, aí não é problema. Mas questionar, discutir, debater. Então, eles estavam dentro dessa situação ali também. Então, nós temos aí 3 textos apontando exemplos de murmuração. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Então a pessoa não tem nenhuma paciência, ela está pronta para falar tudo. Esse comportamento inadequado é resultado da natureza pecaminosa. Eu já mostrei para vocês lá, um pouco anteriormente, sobre o pecado ter entrado e trazido toda essa distorção. Mas o cristão estando em Cristo é uma nova criatura, está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E não deve mais viver de acordo com a antiga natureza, mas sim de acordo com a nova natureza que recebeu para cumprir os mandamentos de Deus. Como é que eu recebi uma nova natureza, uma nova vida, tive um novo nascimento? A antiga natureza está aqui, mas está mortificada, ela não está mais dominando a minha vida. O pecado não é mais meu Senhor, o meu Senhor agora é Jesus, é Cristo, e eu continuo me inclinando para a antiga natureza. Isso quer dizer que eu, de forma pensada, ou talvez por não ter entendido bem o que é realmente ser um cristão, achando talvez que isso vai acontecer automaticamente, não, eu tenho que buscar, é preciso haver uma atitude minha, eu estou dando vazão à antiga natureza. E aí, estou murmurando? Posso? O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, Atos 6, do 1 ao 7. Por que chegou a ameaçar a unidade? Porque estava querendo entrar uma divisão. Quando há essa insatisfação que começa as murmurações, entra a divisão. A divisão entre liderados e a liderança, a divisão entre aqueles que estão ali sendo liderados entre eles mesmos, a divisão dentro de uma casa entre marido e esposa, entre a família ali, os pais, os filhos. Pode entrar divisão em tudo quanto é lugar, entre o relacionamento nossos como irmãos.
entre a família, de modo geral, irmãos, primos, parentes de modo geral. Pode entrar? Pode. E temos que ter cuidado. Por isso precisamos ter a cautela com esse comportamento. Nós temos que olhar e falar, não, eu ando falando mal. Isso é murmuração. Mas não, o murmurador, ele acredita que aquilo é normal. Que aquilo é certo. Não, eu sou assim mesmo, eu sou transparente. Eu falo o que eu penso. Tem que passar no crivo da Bíblia. Se o que você tá falando não tá, o que eu tô falando não passa no crivo da Bíblia, é errado, é pecado, e eu não posso cometer. E isso está comprometendo o meu relacionamento com Deus. É isso que está acontecendo. Eu preciso entender isso. Certo? Então, por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, e falamos disso lá na verdade prática, falamos de enfraquecer, de impedir, tá? Também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Porque ele vai nos enfraquecendo, então ele vai para a parte espiritual, mas ele também altera a nossa saúde emocional e física. Você sabia que existem pessoas que estão apresentando doenças físicas? Preste atenção. Por causa também da questão emocional dela. E ela também pode apresentar variações por causa da questão espiritual. Porque, querendo ou não, o murmurador está descontente. Então isso está dentro das suas emoções também. Essas emoções vão, de alguma forma, ser evidenciadas também na questão do seu corpo físico. Então pode começar a aparecer doenças. Assim como tem pessoas aí que apresentaram um quadro de depressão, né, passando por momentos difíceis, e uma das coisas que faz com que ela não venha sair da depressão, às vezes, ela sofreu, passou por várias coisas com pessoas, e às vezes ela guardou mágoa, ela guardou rancor. E aí ela vai para tentar fazer um tratamento e às vezes o tratamento não funciona. Por que não vai funcionar? Porque tem falta de perdão. Ela precisa perdoar. Então você vê que a pessoa fica presa numa doença, certo? Tá presa, mas tem uma causa espiritual na questão de perdoar. Ela precisa perdoar. Ou ela perdoa, ou ela continua depressiva. E às vezes ela não entende. Por que Deus não me responde? Não é questão de Deus não responder, é questão que a palavra já ensina, você precisa liberar o perdão. É uma situação. Eu tô dando um exemplo aqui para vocês. 3. O crente murmurador. Parece até uma coisa assim que fica até estranha, né? Crente murmurador, ser cristão não vai combinar com ser murmurador. Então nós já vimos o que é murmuração, nós já vimos o comportamento do murmurador e agora vai se apresentar o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo, e olha bem que ele entra com essa questão, se diz, porque se eu estou dizendo, não, eu aceitei a Jesus, eu sou servo de Deus, ó, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Achar isso natural, achar isso normal. Começa reclamando agora, daqui a pouco reclama um pouco mais, começa reclamando de A, daqui a pouco tá reclamando de A e B, daqui a pouco tá reclamando de A, B, C, daqui a pouco tá reclamando de A, B, C, D, E, e por aí, daqui a pouco é o alfabeto inteiro. Tá reclamando de pessoas membros, daqui a pouco reclama da liderança, ou começa reclamando da liderança e reclama de qualquer um, e não se engane. Quem tem essa insatisfação, quem é murmurador, vai murmurar contra a liderança, vai murmurar contra quem está à sua volta. Basta ele se sentir insatisfeito, basta ela se sentir insatisfeita. E isso compromete o nosso relacionamento com Deus. Seja de pastor, presidente, até membro. Todos são membros, mas eu estou dizendo que não tem um cargo. Novo convertido, até mesmo novo convertido, isso vai comprometer. É claro que o novo convertido, Deus tem uma forma ali de trabalhar, pecado é pecado, mas ele tá aprendendo. Mas eu quero mostrar que isso vai atingir todos. Não podemos. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo, aí já estamos falando de uma outro patamar. Ser cheio do Espírito Santo. Porque alguém pode ser crente e ainda não está cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas? É um crente que tem dons espirituais? Ei, isso tudo é para a parte de serviço. Também tem a ver com a questão de estar cheio do Espírito Santo, mas isso não é a totalidade.
Eu quero deixar muito claro isso. Então, eu quero dizer uma coisa. Ah, então quer dizer que se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho dons espirituais, eu não posso estar cheio do Espírito Santo. Não. Há uma evidência, tá? Na questão dos dons, na questão do batismo com o Espírito Santo, a nível do Espírito Santo tá ali trabalhando, mas estar cheio do Espírito Santo, eu tô apontando pro lado de santificação, de controle de Deus. Então, tem a ver com vida separada para Deus. E o que é um crente cheio do Espírito Santo? É um crente controlado por Deus. É um crente que não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor determina. Ele quer viver de acordo com a palavra de Deus. Olha o que Deus diz para Satanás a nível de Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente que se desvia do mal. Pronto, acabou, tá aqui. Características de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz no Antigo Testamento que Jó era cheio do Espírito Santo. Não, mas eu tô falando para você que as características de Jó se encaixam numa vida de santificação. É isso que eu quero dizer. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser dominado, na linguagem de Paulo, na linguagem de Lucas, é batismo com o Espírito Santo. Mas na linguagem de Paulo, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser dominado pelo Espírito Santo. É ser controlado pelo Espírito Santo. Então, preste atenção nisso aqui. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Ou qualquer outro pecado. Achar natural. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, porque ele não entende que ele precisa ser disciplinado no sentido de buscar, tá? E o descuido com as virtudes do Espírito, tá em Gálatas 5,16. Ele precisa entender isso. É claro que também precisa ser ensinado. Não pode haver negligência da nossa parte, os quais o Senhor chamou para o ministério de ensino, aqueles que estão pastoreando a igreja, seja a sede, matriz, seja a congregações, filiais, aqueles que estão ensinando, professores, seja de seminários, seja de escola bíblica dominical, os pregadores, pregadoras, todos têm uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é completa. Mostrar o caminho, mostrar o que não está certo. Você vê bem, a mensagem aqui, é claro que quando vai se tratar de sua pregação, às vezes as pessoas vão levar mais, mas isso é mais de cunho pastoral. Nem sempre. Tem mensagem realmente que fica mais de cunho do pastor da igreja. Ou ele delegou alguém e tudo bem. Mas aqui é a escola dominical. E aí você não vai ver, dificilmente alguém vai pregar contra a murmuração, sobre murmuração, os males da murmuração. Não se fala sobre isso. Essa aula, ela está sendo ministrada aí, como foi dito desde o início da aula, no dia 19 de maio. Então, no final de abril, nós terminamos a leitura dos profetas menores. É claro que, de repente, você vai assistir essa aula antes de terminar a leitura dos profetas menores, porque essa lição, ela vai ao ar no dia 25 de abril. Então, nós não terminamos. Termina no dia 29 de abril de 2024. Você não vê, o tempo todo os profetas menores são usados para denunciar o erro do povo, as injustiças do povo, aquilo que estava sendo cometido, a idolatria do povo, e mostrando para eles que se houvesse um arrependimento, Deus abençoaria eles. Só que hoje nós fazemos o quê? Nós desconsideramos. Dificilmente você vai ver alguém pregar nos profetas menores. Adoramos pregar no Antigo Testamento, nada contra. Mas não falamos da Bíblia como um todo, da mensagem como um todo. Só falamos das vitórias, das bênçãos, das conquistas. Mas e a vida com Deus? Porque tá bem claro aqui, olha o que disse aqui, ó. Nesse sentido estão presentes a indisciplina. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus completa, tem bênção, mas tem que ter vida com Deus, vai ter indisciplina. Vai ter descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Deixa eu colocar aqui para vocês Gálatas 5,16. O que o texto da palavra de Deus diz. Nós precisamos ser responsáveis por isso. E Deus vai nos responsabilizar. Você é professor, você está na frente da igreja, você é pastor, está no ministério, você é pregador, pregadora, Deus vai te responsabilizar. O que você anda ensinando? O que você anda ensinando? Toda a palavra de Deus ou parte da palavra de Deus? Só o que convém, só o que o povo gosta? Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Se você anda no Espírito, não tem. Uma coisa é oposta à outra. Quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Quem anda na carne não está no Espírito. Isso é bem fácil para você identificar na sua própria vida. Eu identificar na minha própria vida. Viver uma vida no Espírito exige fé. Sem fé é impossível.
Obediência. Quem crê precisa demonstrar isso através da obediência. Tem gente que diz assim, eu creio, mas não obedece, então não crê. Eu amo a Deus, mas não obedece, então não ama. Quem ama tem que obedecer, quem crê tem que obedecer. É bíblico, tá na palavra. Comprometimento. Viver uma vida no Espírito exige comprometimento. O que a palavra de Deus ensina? Eu quero estudar a palavra de Deus para aprender, para praticar. E esforço. Eu tenho que me esforçar. Olha o que Deus diz várias vezes na sua palavra. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O que é bom ânimo? Muita coragem. Exige o quê? Esforço. Comprometimento. Mas eu não quero. Eu quero ter uma vida cristã, mas deixar que as coisas fluam normalmente e dar lugar, vazão ao que vem. Não posso. A natureza pecaminosa ainda está aqui. Presente. No meu ser como um todo. E é manifestado os seus desejos através do quê? Dos membros do meu corpo. Eu vou usar as mãos para pecar, a boca para pecar, os olhos para pecar, os ouvidos para pecar, a mente para pecar, os pés para pecar. Eu vou usar o meu corpo como um todo. Então eu não posso viver dessa forma. E aí eu tenho que me esforçar, fundamentados na graça de Deus. Por que preciso da graça? Porque a graça é favor imerecido e, ao mesmo tempo, força capacitadora. Sem a graça, eu não consigo me inclinar para as coisas de Deus. Foi por intermédio da graça, mostrando a sua graça, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque eu não merecia. Eu merecia ser condenado. Não havia nada em mim que me desse méritos para Deus querer me salvar. De mim mesmo, nada. Foi o grande amor de Deus. E a Bíblia descreve que o amor, Paulo descreve as características do amor. Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, então não tem nada em nós que merecíamos para poder receber salvação. Foi favor imerecido. E é por essa graça, a graça é algo que nos trouxe direito para sermos salvos, graça, favor imerecido, mas ela também nos capacita. Não, pastor, então é a graça, pastor. Eu não preciso fazer nada, a graça fará por mim. A graça possibilita você fazer, mas ela não vai fazer. Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. É responsabilidade nossa fazer, buscar. É nossa responsabilidade. Não há vida espiritual para um cristão acomodado que não busca constantemente a presença do Senhor por meio da leitura, meditação, prática da palavra, da oração, do jejum e da vigilância. O que adianta? Semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu ser aluno da escola dominical e não ter o entendimento que eu estou estudando para praticar. O que adianta eu ser professor da escola dominical, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não ter o entendimento que eu preciso estudar, primeiramente, para colocar em prática na minha vida, para depois também ensinar as pessoas? Ah, pastor, mas então a pessoa só vai poder ensinar aquilo que ela está praticando. De repente ele vai ser confrontado com algum tipo de ensino. Ah, tá falando para orar, eu não ando orando. Ah, tá falando para jejuar, eu não ando jejuando. Ah, tá falando para estudar a palavra de Deus. Ah, eu não ando estudando a palavra. Então ele vai se conscientizar e vai pedir a Deus força para começar a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Isso não vai impedir ele, de uma forma geral, de estar ali ensinando. Mas ele tem que ter esse compromisso. O pregador, a pregadora, quem está envolvido com o ensinamento, a pregação, como é que pode? A gente está lá envolvido com aquilo, mas não quer praticar. Ah, eu tô estudando, tá? Como é que você consegue estudar tanto? Você vai estudar para praticar. Primeiro é para mim, eu. Primeiro eu. Depois, as pessoas no qual o Senhor vai me usar pela misericórdia. Agora, se eu pular o degrau da prática, eu tô perdido, sabe por quê? Porque eu vou esfriar na fé. Esdras 7:10 é o lema para todos nós. E Esdras propôs no seu coração conhecer. Conhecer envolve entender. Ele examinando, entendendo, aprendendo. Primeiro degrau. Segundo degrau, praticar. E depois, terceiro degrau, ensinar. Tem gente que adora conhecer para ensinar, conhecer para ensinar, conhecer para ensinar. E ele só vai enfraquecendo, 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 enfraquecendo. Aí você conhece pessoas que têm um conhecimento muito grande, certo? Tem um bom conhecimento,
mas está lá fora da presença de Deus. E aí se torna uma ferramenta que o inimigo vai usar, porque ele vai rebater tudo que é falado porque ele conhece. O inimigo vai usar com muita força. Por quê? Porque ele conhece, às vezes ensinava, mas deixou de praticar. Qualquer um de nós que deixar de praticar, estaremos comprometendo a nossa vida espiritual e poderemos até desistir da presença de Deus. Então entenda isso. Não há vida espiritual para um cristão acomodado que não busca a presença de Deus diariamente. Não tem isso, irmãos. Não existe. Nós temos que entender. Diga isso na sala de aula. Você professor, você professora. Ainda que essa verdade está te confrontando no momento que você está estudando aqui, mas você, quando for para a sala de aula, já foi confrontado e eu creio que o Senhor já trabalhou no seu coração para que você mude a sua atitude em relação a algum tipo de comodismo que você pode estar tendo. Que eu esteja tendo. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Não é fácil, eu não estou aqui dizendo para vocês que é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas a graça de Deus nos capacita. Ela é força capacitadora. Nos acheguemos ao trono da graça, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando negligenciamos essas práticas, leitura e meditação e prática da palavra, oração, jejum, vigilância. Porque se você conhece o que é errado, você tem que vigiar com aquilo. Ah, não, eu vou testar se eu estou realmente forte. Ei, preste atenção numa coisa. Eu preciso falar isso aqui. Nós não estamos ainda no corpo glorificado que não tem mais a presença do pecado na nossa natureza. Então nós ainda temos inclinação para pecar, tanto é que ainda pecamos, não como prática, não como estilo mais de vida, mas sim pecamos e pedimos perdão a Deus. Então não se coloque em ambientes para ser tentado para testar a sua espiritualidade, porque ao fazer isso, o simples fato de tomar uma decisão como essa já mostra a imaturidade em mim e em você. Em momento nenhum Deus nos manda se colocar num ambiente de tentação. E aí nós não podemos. As tentações já vêm, já fazem parte do nosso dia a dia e você ainda vai se colocar, vai se expor a ser tentado. Por isso existe a vigilância. Se você conhece as fraquezas, se você tem se avaliado, examinado, você sabe quais são as suas fraquezas. Para quê que você vai se expor a elas? Você vai ceder. Você vai resistindo um pouquinho, daqui a pouco entrou no ponto que não tem mais volta, daqui a pouco você cedeu, acabou. Não, eu vou ficar aqui, entendeu? O Senhor transformou minha vida, Ele me libertou e você tinha a fraqueza de ser iracundo. Obra da carne que se manifestava a ira na sua vida, quando não estava na presença de Deus. Mas ela ainda está ali. Só que ela está mortificada. Aí você está num ambiente e alguém está lá, te irritando, e falando, e de falar, não, vou aguentar, eu vou suportar. Aí você vai, daqui a pouco você chega no estado que acabou. Ali é o limite. E aí o que vai acontecer? Dali pra lá você já não tem mais controle. Por mais que você queira, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não vai mais, acabou. Você é tomado como um fogo que alasta. E aí você vai falar um monte de besteira, você vai pecar à vontade, e aí depois ficar arrependido. Ai, Senhor, ai meu Deus, o pastor Mário Luna fica, ai Senhor, por que eu fui... Eu dei vazão, eu não vigiei, então vamos vigiar. Não adianta só orar, não adianta só jejuar, não adianta só ler a palavra, tem que ser prática, e a prática me ensina a vigiar. Então eu tenho que vigiar. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra para praticar, porque só assim eu vou vigiar. Vigiar. Quando negligenciamos essas práticas, estamos sujeitos à incredulidade e à murmuração, especialmente durante os momentos de crise. Toda vez que se apresenta uma crise, um problema, uma dificuldade, eu tô pronto para murmurar. Eu tô pronto para ser incrédulo. Deus não quer isso de mim nem de você. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. Senhor, eu não sei como é que eu vou resolver isso aqui, não. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude. Ter confiança, esperança. Aí sim. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu não aceito, porque é sempre assim. Só acontece comigo. Tem tanta gente andando errado por aí e a vida dele parece que tá boa, mas a minha vida não tá boa. Eu oro, eu jejuo, eu vou pro culto, eu já não aguento mais. Eu acho que eu não vou fazer mais nada disso. É isso que Deus espera de mim e de vocês, isso é murmuração. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso?
Aqui, ó. E o inimigo começa a lançar os dardos na nossa mente e a gente alimenta aqueles dardos. Porque nós temos aquela fraqueza e vamos alimentando. Não, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Quando um crente se torna um murmurador, um crente se tornando um murmurador, meu Deus, me ajuda. Porque muitas vezes a murmuração é um pecado que a gente está muito preocupado. Ah, adultério. Não, eu nunca adulterei. Mas às vezes eu sou um murmurador. E murmuração também vai me levar para o inferno, porque isso vai acabar com a minha vida espiritual. Isso vai comprometer no meu relacionamento com Deus. No momento que eu abrir mão da minha fé, eu não estou mais na presença de Deus. Eu já vou falar disso. Eu posso estar presente no templo, mas eu não estou mais presente na presença de Deus como deveria, da forma que deveria. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Ainda bem que está na revista isso. Não vai dizer que foi o pastor Mário Luna que inventou isso. Está na revista. Vai falar com a casa publicadora, com o pastor Ziel Gomes, porque está na Bíblia também. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Por que ele passa a ser um instrumento do maligno? Contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Pastor, peraí, pastor. Não é possível uma pessoa que está na igreja fazer algo assim. É possível sim. Tem pessoas tomadas de uma insatisfação terrível. 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 É possível sim. Assim não é possível o crente murmurador ser alegre. Tá sempre satisfeito, tá sempre reclamando. Eu já na minha vida cristã, já tive a oportunidade, e que Deus me guarde também, de não achar que tô comentando alguma coisa e na verdade tô murmurando. Eu tô tentando me policiar e tô até, depois que eu tô estudando mais uma vez essa lição, esse assunto, Senhor, me ajuda, porque às vezes a gente tá comentando alguma coisa sobre um acontecimento, seja de família, seja da igreja, seja do que for, e a gente não tá comentando não, a gente tá murmurando. Mas eu, na minha vida, presenciei, durante a minha vida cristã, várias pessoas, eu conheci pessoas que era até difícil ficar perto delas. Porque elas reclamavam o tempo inteiro. No culto, o tempo todo reclamando. Tudo que vai se fazendo, ela tem uma reclamação para fazer. E ela tá tomada por uma insatisfação e ela não percebe. E o pior de tudo, não tem ninguém que tenha a coragem de sentar com ela, às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, mas faz da forma errada, tá? De sentar com ela e falar, irmã, vem cá, abre a Bíblia. O que a senhora tá fazendo é murmuração. A Bíblia diz fazer todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Você sabe o que é murmurar? É reclamar, insatisfação. É o que está no seu coração. A senhora está sempre satisfeita, o senhor está sempre satisfeito. Isso está comprometendo o seu relacionamento com Deus. Isso vai acabar com a sua vida espiritual. Então deixa Deus trabalhar. Agora, é claro, você vai chegar com amor, se Deus assim permitir que você o faça, e mostrar para essa pessoa. Agora não é tipo, eu conheço um monte de murmurador, vou chegar lá e vou falar mesmo. Então pegar a mensagem da Bíblia, né, a oportunidade da pregação, e começar a lançar indireta para um e para outro, só acusando a murmuração, não mostrando o caminho, não mostrando nada. Quem vai falar sobre isso, se o pastor sabe que na igreja tá tendo muita murmuração, ele vai usar a palavra. Isso não é indireta não, ele vai mostrar na palavra, vai ensinar para combater. Era isso que Paulo fazia. Por isso as cartas surgiram. As cartas nada mais são, muitas delas, do que a resposta para o problema das igrejas da época. Certo? Então, assim não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso, agradável por meio da sua atitude, visto que sua alma está doente. Pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus 6, 22, 23. Se ele vê tudo de forma ruim, acabou. O murmurador é alguém dominado pela insatisfação. Agora, guarde isso aqui é muito sério. Centrado em si mesmo. Cada dia que passa, ele vai se centrando em si mesmo. Eu. Tudo na vida é visto pelas lentes dele. E é ele que julga tudo pelas lentes dele, não pelas lentes da palavra de Deus. Provérbios, sabedoria, nós estamos estudando, se você você tá dentro do mês de maio, dia 15, 19 de maio, tá dentro de maio. Esse mês de maio nós estamos estudando lendo o livro de Provérbios. E com certeza os vídeos estão sendo gravados diariamente, de cada capítulo fazendo um resumo.
Sabedoria é ver a vida, usar o conhecimento da palavra, então tem que estudar. Não tem como Deus dar sabedoria para uma pessoa se ela não estuda a palavra, tá? E aí, o que é sabedoria? É colocar em prática o conhecimento da palavra nas situações do dia a dia. Isso é sabedoria. É ver a vida com a ótica, da ótica de Deus, na ótica de Deus. Isso é sabedoria. Certo? Então, o murmurador é alguém dominado pela insatisfação, centrado em si mesmo, egoísta e controlador. Ele quer controlar pessoas, que justifica suas queixas como legítimas. Para reforçar seu ponto de vista, ele propaga suas ideias, contaminando outras pessoas e servindo como instrumento para formar mais murmuradores. E aí eu fico perguntando a mim mesmo. Se você está aprendendo o que é murmuração, você vai se autoexaminar. Às vezes eu tô dando uma murmurada. Então, Senhor, me ajuda. Mas vai examinar também a sua volta. Se você convive com gente que é murmurador e você fica lá conversando e alimentando o assunto, você tá participando da murmuração do mesmo jeito. Ah, pastor, mas não partiu de mim, mas você tá lá interagindo. Sai disso. E se pedir, peça a Deus em oração, ore ao Senhor, entre num propósito de oração, me dá oportunidade para falar com essa pessoa, Senhor. No momento reservado entre eu e ela, e fale com ela. E se ela não te ouvir, saia do campo de atuação dela, porque você deu para ela uma orientação e ela não quer ouvir, então sai do campo de orientação dela, de atuação dela. Não a tenha como inimigo, a ame, ore por ela, mas não dá mais para ficar ouvindo o que ela anda falando. Não dá para você parar e ficar lá. Ah, pastor, mas não tem mais nem menos. Pode ser. Tem aí, ó, pastores tomados de murmuração, presbíteros tomados de murmuração, obreiros tomados de murmuração, entendeu? Membros tomados de murmuração. Você não pode ficar dando ouvido para essas coisas. Ou você é do tipo da política da boa vizinhança? Não quer se indispor com ninguém? No sentido de mostrar. Ah, pastor, eu não quero problema, não. Ah, não quer problema, não? Então você tá tendo problema. Por quê? Porque você tá alimentando algo que é pecado. Ah, mas pastor, se eu me esquivar, a pessoa vai me retalhar, ela vai me cancelar, ela vai me comprometer. Ah, você tá preocupado com o ser humano? Irmãos, nós não entendemos nada. Os discípulos sofriam era justamente por isso. Eles não estavam andando no caminho que eles queriam, que os outros queriam. Eles andavam no que Cristo ensinou. Eles andavam na palavra de Deus. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo vai trazer como consequência alguém se opor a você. O mundo se opõe a você, mas você não pode se intimidar por causa disso, nem eu. É difícil? Mas a graça capacitadora de Deus está sobre nós. Então, ele é um instrumento para formar mais murmuradores. Fique perto de um murmurador, conviva com um murmurador e você vai se tornar um murmurador. Sem perceber, daqui a pouco você está murmurando também, o tempo todo. Não fomos chamados para criar murmuradores, mas sim para fazer discípulos. Está em Mateus 28, 19 e 20. Não vou nem ler. O texto foi bem lido durante aí um trimestre sobre missões. Sinopse do tópico 1. Murmurar significa resmungar, reclamar. O murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição. Como é que você consegue ter unidade com um murmurador? Então é por isso que ele precisa aprender que ele está murmurando e deixar de lado a murmuração. E é por isso que a lição está tratando disso. O perigo da murmuração para que aqueles que murmuram venham abandonar. Aí você vai dizer assim, pastor, e se a pessoa está estudando essa lição e no final de contas é murmurador, mas no fundo ela vai rebater naquilo e dizendo, isso não é para mim, eu não sou murmurador, eu só falo o que eu penso. Eu sou autêntico, eu falo o que eu penso. Na verdade, sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Ela já está com a sua mente estando num estado de cauterização. Ela já não é mais sensível à voz do Espírito Santo. Então ela precisa muito de oração. Precisa que oremos pela vida dela. Porque pode chegar um ponto de você falar com uma pessoa dessa e ela... pessoalmente, porque quando a palavra é pregada, você não sabe como ela vai reagir. Mas alguém pode chamar ela pessoalmente, num canto, orientado por Deus, orou primeiro, pediu a Deus um direcionamento, pediu a Deus para preparar um momento para falar com aquela pessoa, tá? Um irmão, uma irmã em Cristo, alguém até da família, mas falando com uma direção do Senhor, e ela rejeitar. O que você pode fazer mais? Você vai falar mais do que com ela? Nada. Você só pode orar por ela, mais nada. Ah, não, nem orar, eu vou orar. Ela não quer. Não, você orar, a gente tem que orar. Quem vai convencer ela é o Espírito Santo, não sou eu. Então, espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição. Isso cria um ambiente de contenda, de rivalidade. 2.
Murmuração, impedimento da geração, tá? Impedimento da primeira geração à terra prometida. Nesse tópico aqui, nós vamos estar tratando de 1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. 2. A murmuração contra Deus. E 3. Por que é perigoso murmurar? São 3 pontos que nós vamos estar tratando aqui. E eu queria lembrar vocês que eu tenho falado aqui em algumas vezes nas aulas sobre a divisão dos tópicos da lição. E aí a pessoa fica preocupada, às vezes ela quer dividir os tópicos todos com o mesmo tempo e às vezes não é possível. Por exemplo, esse último ponto do tópico 1, o murmurador, o crente murmurador, acredito eu que vai ser o ponto que vai gastar mais tempo da lição. Acredito eu, porque aqui na aula foi o ponto que gastou mais tempo da lição por enquanto. Eu não acredito que nenhum outro ponto vai superar ele, porque precisou bater e mostrar a seriedade que é um crente se tornar um murmurador. Ele vai produzir outros murmuradores, como foi no caso lá dos espias que voltaram e incitaram o povo, como eu li aqui já durante a aula. Isso é muito sério, isso é muito grave. 1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. O murmurador, ele perde todos os limites. Ele murmura contra a liderança, ele murmura contra Deus, ele murmura contra o cônjuge, ele murmura contra filhos, ele murmura contra pais, ele murmura contra irmãos de sangue, família, ele murmura contra todo mundo, contra as pessoas que não são da família, contra os não cristãos. Ele tá sempre reclamando de tudo e de todos. Que situação. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Você prestou atenção o que essa primeira leitura aqui diz? Quem escolheu Moisés e Arão, no caso, permitiu Arão estar ao lado de Moisés? Quem foi? Deus! Então lembre-se que tudo que é feito contra os líderes que foram escolhidos por Deus e que estão debaixo da obediência, seguindo a palavra de Deus, e aqui, cuidado para você não confundir, tá? Às vezes, uma visão de como fazer determinada coisa que não tem nada a ver com pecado, mas apenas com uma forma de fazer, com você ter direito de começar a questionar aquilo. E achar assim, não, mas no lugar eu faria desse jeito. Você faria, mas ele não faz. E o que ele está fazendo do jeito que ele está fazendo não é pecado. Mas só que na sua visão é errado. Aí o que acontece? Aí eu e você começamos a murmurar. Pecado! Após experimentar o grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática. Estava reclamando de tudo. Todo momento difícil já estava reclamando. Alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16:3. Engraçado que quando estava no Egito, eles estavam sendo sufocados. Eles tanto clamam que Deus levanta um libertador e agora estão dizendo que ele levou eles para morrer no deserto. Ingratidão contra Deus. Porque quando se fala contra a liderança nesse aspecto que está sendo falado aqui, quem tirou eles do Egito não foi Moisés, foi Deus. Quem estava chamando eles para ser seu povo não era Moisés, era Deus. É por isso que os líderes, isso aqui é importante. É por isso que toda a liderança que entende que o povo não é dele, o povo é de Deus, e ele trata o povo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, quem se levanta contra essa liderança tá perdido. Pastor, eu já vi gente se levantar contra a liderança e não aconteceu nada visivelmente, porque a gente espera. Isso é outra coisa muito ruim, você ficar esperando que o mal aconteça. Isso não é bíblico, Deus condena isso. O livro de Provérbios, inclusive, tem lá um texto que trata sobre isso. A gente ficar esperando a pessoa, né, acontecer algo ruim e se alegrar com aquilo. Deus não quer isso. Mas como não aconteceu nada visível, a pessoa diz assim, tá murmurando, fazendo, não aconteceu nada. Ou ela mesmo diz, não tá dando nada. O que ela não sabe é que tá acontecendo uma coisa invisível. E a gente vai chegar lá e você vai ver, tá? Então, alegando que o legislador conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16:3. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Ou seja, vem, depois, deu, não crê. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Só não crê. Não acredita mais em Deus. A prática da murmuração. O que vem depois da incredulidade? Murmuração.
Toda pessoa que está duvidando vai murmurar. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Ou até a outras pessoas, não, a nível da questão de ingratidão, impaciência, primeiro contra Deus e também em relação a lidar com as pessoas. Então você não pode esperar mais nada bom. Não tem atitude de bondade, sinceridade. A pessoa que está insatisfeita, ela passa até a agir de hipocrisia. Porque às vezes ela finge que tá tudo bem, não tá. E pelas costas tá lá falando, murmurando. E tem os que murmuram abertamente e tem os que murmuram nos bastidores. Aí junto disso tem a hipocrisia. Tem aqueles que a murmuração é declarada. Bum. E tem aqueles que junto da murmuração tá a hipocrisia. Porque na frente fala uma coisa, por trás tá falando mal. Caluniando. Junto da murmuração vai vir essas coisas. Calúnia e tudo mais. Tem aí 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Hebreus 13, 17. E aqui tem uma coisa. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores sujeitáveis a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Ou seja, ele é um guia, tá? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Entenda aqui que o pastor, ele não vai dar salvação para ninguém, mas ele é responsável por encaminhar as pessoas. E por isso é uma grande responsabilidade ser pastor. Tem gente aí que quer ser pastor porque quer, tem que saber primeiro. Tem chamado? Deus chamou para ser pastor? Chamou para apacentar? Porque é chamado de Deus. Não, pastor, eu acredito na seguinte questão. Basta Deus ver boa vontade em mim e ele pode me levar ao pastorado. É mesmo? Ah, então esse Deus é um Deus... É um Deus que ele não é onipresente, onipotente, onisciente, principalmente onipotente e onisciente. Ele é um Deus impotente. Ah, por que, pastor, ele é impotente? Porque ele não conhece o futuro. Porque se o que você vai fazer vai surpreender a Deus para que ele tome outra atitude, então ele não sabe. Engraçado que a Bíblia diz que Deus conhece tudo. Ele conhece a nossa história. Desde o início até o final. Ele sabia como eu ia nascer, o que aconteceria durante toda a minha jornada, e ele sabe o momento que eu vou partir. Ele sabe tudo. Então não tem esse negócio de eu tomar uma decisão e por causa da minha decisão eu surpreendi a Deus, que é um jargão horroroso, né? Faça alguma coisa para surpreender a Deus. Quando você ouvir isso, jogue isso na lata do lixo. Porque isso desmerece, desconsidera a onisciência e a presciência de Deus. Deus não é ser humano que pode ser surpreendido. Nada do que eu faça surpreende a Deus. Para com isso. Se você estuda na teologia que Deus, e a Bíblia está lá bem clara, que Deus é onisciente e presciente, não tem como surpreender a Deus. Então, se a pessoa tem chamado de Deus, é muito sério. Por quê? Porque ele está guiando um povo. Está orientando um povo. E se eu negligenciar isso, Deus pode prestar contas comigo sobre isso. O verbo pesteste, traduzido como obedecei, vem do radical que significa persuadir, indicando uma obediência baseada em convicção. Então você não vai obedecer porque está sendo imposto, mas porque você é convicto que realmente a Bíblia fala para obedecer e ele está seguindo o caminho do Senhor. E volta a dizer, seguindo o caminho dentro da palavra, no sentido de não ser nada que ele está falando para fazermos pecado. Agora, a visão de como é feito determinadas coisas pode ser diferente da sua, mas isso não quer dizer que ele esteja errado. E aí você condena ele e começa a murmurar. Pecado? Murmuração é pecado. Então, indicando uma obediência baseada em convicção, mais do que na ordem ou oposição. Então, por isso que o pastor também ele não é um ditador. Faz porque eu tô mandando, porque eu sou o líder. Não existe isso. Se o pastor não ganhar o respeito, a consideração das ovelhas, ele vai ter um pastorado horroroso, muito ruim. Certo? Ele pode até se manter no poder, se conservar no poder, mas aí, no céu, ele é tido como um ditador. Pastor, e aí? O que eu faço com ele? Nada, você não pode fazer nada. Quem trata com liderança é Deus. Você pode orar. Ah, pastor, mas tá insuportável. Então você vai ter que pedir direção a Deus e ir para um outro lugar. É o máximo que você pode fazer. Não, pastor, eu vou confrontar ele mesmo porque eu não levo... Vamos usar um termo aqui um pouco mais
forte. Eu não levo desaforo para casa, nem é tão forte no Rio de Janeiro, tá? Não levo desaforo para casa, no Nordeste tem termos até um pouco mais fortes aqui. Talvez alguém vá até pro comentário falar isso. Eu não levo desaforo para casa, tá bom. Só que você não é a pessoa indicada que Deus chamou para poder combater liderança, porque quem trata com a liderança é o próprio Senhor. Acabou. Simplesmente. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento Deus levantava os profetas. Mas você precisa entender também que no Antigo Testamento a palavra de Deus não estava completa. A revelação não estava completa. Ela é progressiva. A palavra de Deus está aqui. Nenhum líder vai ser colocado diante da presença de Deus e dizer eu não sabia porque não queria, porque a lei do Senhor estava na tua mão. E você, o rei, ele era obrigado a ter uma cópia da lei de Deus na sua cabeceira para ele nunca esquecer da lei do Senhor. Todo pastor, toda liderança, todo crente, mas principalmente as lideranças. Principalmente, mas não quer dizer que os outros não. Porque meditar na lei do Senhor é para todos. Praticar a palavra do Senhor. Toda a liderança, pregadores, ensinadores, então, todos eles precisam meditar na palavra. Eles não têm desculpa. Ah, eu não sabia. Ah, não sabia não? Não sabia porque você não quis saber. Você foi negligente, Mário Luna. O espírito que infunde fé e amor no coração também cultiva humildade, certo? Tudo isso. Submissão, obediência e confiança naqueles que estão servindo a Jesus. Então, tanto o pastor precisa disso, como os liderados também precisam. A palavra autoi, né? Autoi, é enfática quando se refere aos líderes. Eles não se designam a si mesmos. Olha, isso aqui é ótimo. Foi Deus quem chamou Moisés. E Arão colocou ao lado, permitiu que ele estivesse ao lado. Foi Deus. Não foi Moisés que foi levantado por si mesmo. Eles não se designam a si mesmo, mas são divinamente eleitos como vigias, escolhidos. São pastores do rebanho submissos ao sumo pastor, Jesus. Por quê? Porque o rebanho não é deles. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E se tem alguém que se diz dono do rebanho, é com ele e com Deus. Ele vai prestar conta com Deus. Portanto, os cristãos devem submeter-se a seus líderes, reconhecendo que todos prestarão conta a Deus pelo que lhe foi confiado no corpo de Cristo. O autor da epístola espera que essa missão seja cumprida com alegria e não com pesar, pois, do contrário, não será proveitosa, principalmente para a igreja. Está fazendo o pastor passar por aquilo que não tem necessidade de passar. Em resumo, quem murmura contra líderes está murmurando diretamente contra Deus. E quem murmura contra Deus e fica de pé? Próximo ponto. 2. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo dizendo que faria cair pão dos céus. Já lemos, Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Nesse momento, Deus está tendo ali piedade, compaixão. Eles saíram do Egito, eles ainda não têm um relacionamento mais íntimo com Deus. O tempo, Deus leva em... É Deus quem avalia isso tudo. Eu não consigo avaliar, só Deus consegue avaliar. Ele usou de piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Agora lembra, o povo sistematicamente depois continuou murmurando. O que aconteceu? Você sabe, nós vamos ver. Atenção, nunca devemos nos apoiar na compaixão de Deus para viver em murmuração. Certamente cairemos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele, em vez de murmurar, de maneira humilde, orar. Mas a oração não é daquele tipo de oração que tem crente que eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Nós que ensinamos, precisamos ensinar mais, falar mais da palavra de Deus, ensinar mais a palavra de Deus. Porque tem crente na hora que vai orar, Senhor, meu Deus e meu amado Pai, aqui estou, Senhor, tu tem visto que eu tenho te servido em retidão. Opa, já puxou para si um mérito. Irmão, não é assim. Quem tem que falar é o outro, não é você. Você não pode falar de si mesmo. Você não pode dizer que está servindo a Deus de retidão usando isso como uma questão de mérito. Senhor, tu tem visto que eu tenho te servido em retidão. Tu tem visto que eu... Aí tá lá, igual a oração do fariseu e do publicano de Lucas 18. Tu sabe que eu tenho te servido há tantos anos, ou eu nasci num lar evangélico, cristão. Senhor, tu sabe que eu tenho tentado me apartar do mal. Tá se justificando para Deus. Nem para homens, nem para Deus, nesse sentido. Senhor, então se eu tenho crédito no céu... Ah, irmão, acabou. Pastor, isso não existe, não. Não existe? É porque você ainda não encontrou ninguém orando assim. Mas tem gente que ora assim. E ora até no microfone assim. Misericórdia, irmãos.
Misericórdia. Então, por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Ou com nossos méritos estampados. Tá aqui a minha credencial, Deus. Eu sou o crente que oro muito, eu jejuo. Eu me aparto do mal. Eu ando em retidão. Tu sabe disso. Eu tenho vida contigo, Senhor. Então honra a minha fé. Tipo, ou tu faz ou tu faz. Sabe o que é isso? Imaturidade. Mas pode ser ensinado ou ensinada e de repente isso mude. Hebreus 4,16. O que diz? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus. Esse versículo é um convite aberto para considerarmos a Deus como um grande aliado e um verdadeiro amigo. Ele é um pai. Sim, Deus ocupa um trono, um lugar de poder e autoridade, que você não precisa marcar audiência com ele, mas apenas se voltar para ele. Mas é um trono de um Deus misericordioso. Graça significa favor imerecido, força capacitadora também, para você entender. A graça nos capacita. A nossa capacidade de nos aproximarmos de Deus não vem de nenhum mérito próprio, eu acabei de falar. Que tenhamos, mas depende inteiramente dele. Você não se aproxima de Deus. Tem gente que diz assim, mas eu oro muito. Você só ora por causa da graça. A graça te possibilita isso. Se não existisse graça, você está inclinado para suas paixões. Pecando à vontade. Você, eu e todo mundo. Entregue a nós mesmos. Intensidades diferentes, nem todos iam praticar os mesmos tipos de pecados, mas era pecado. E a grande questão era que a nossa condenação não estava pelo que nós estávamos praticando apenas, porque isso é consequência. Ela estava no nosso estado, éramos culpados e condenados. Íamos todos para o inferno. Então pare de achar que você merece alguma coisa, porque você não merece. Tudo bem, você é filho de Deus, você é nação santa, povo adquirido, tudo bem, tudo isso eu já sei, a Bíblia diz realmente, mas isso não é dito para você se enaltecer e se engrandecer, porque senão a Bíblia vai se contradizer várias vezes e diz, aquele que se humilhar, será exaltado, se humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Não é quem te humilhou, é você se humilhar. A exaltação não vem porque alguém te humilhou, e sim porque você se humilhou. Você reconheceu que você não pode resolver aquilo de si mesmo. Você reconhece Deus, você também reconhece que pessoas, né, a dificuldade das pessoas, os erros das pessoas, você usa de compaixão. E aí Deus vai trabalhar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Então nem eu, nem você tem mérito. Então não pense que só porque você ora, eu oro, é graça. Eu jejuo, é graça. Eu tô sempre no tempo, é graça. Ou, se a vida cristã dessa pessoa tá aí totalmente, não está em conformidade com a Bíblia, aí já não é graça, é hábito. Ele criou o hábito, como cria o hábito de ir na rua, cria o hábito de ir na praça, cria o hábito de ir no shopping, cria o hábito de fazer isso ou fazer aquilo. É o hábito, ele criou um hábito. Só que, mas pastor, mas ele tá fazendo uma coisa que tem assim um cunho espiritual. Mas aí é uma formalidade. E o diabo também não tá preocupado com quem vive de formalidade, porque ele nos observa. Você pensa que o diabo vai atacar pessoas que vivem de formalidade? Eu já vou falar sobre isso, sobre essa formalidade. Agindo no automático, você pensa, não, ele deixa a pessoa ficar daquele jeito para a pessoa pensar que tá no caminho certo. E olha, você vai ver o que vai estar acontecendo com esse tipo de situação. Ele é o nosso pai que nos ama como filhos. Do trono de Deus não recebemos ira, nem seremos ignorados. Isso se nos achegarmos a ele humildemente. Antes poderemos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora, se eu só murmuro, como é que eu vou achar misericórdia, achar graça em tempo oportuno? Deus está atento às nossas necessidades. Nenhum pedido é insignificante, nenhum problema é pequeno demais. Deus promete ajudar-nos no momento certo e no tempo dele, não no meu tempo e nem no meu momento. Isso não significa que Deus promete resolver todas as necessidades no exato momento em que buscamos. Afinal, ele é Deus e não o gênio da lâmpada. Entenda isso. Tampouco significa que Deus apagará as consequências naturais de qualquer pecado que foi cometido. Se uma pessoa cometeu um pecado e tem uma consequência natural no âmbito humano, tá? No âmbito espiritual, Deus perdoou, acabou. Mas às vezes tem pecados que foram cometidos que têm uma consequência no âmbito humano. Deus não vai remover. A pessoa vai precisar
passar por aquilo, e tem casos que aquilo vai seguir a vida toda. Às vezes uma pessoa, infelizmente, uma pessoa casada, foi lá, cometeu um adultério, vem uma criança desse ato de adultério, dessa relação de adultério. O que vai acontecer? Eu já falei aqui algumas vezes, a criança não é um ser desprezível, né, que vai ser jogado pra lá porque é uma criança que é fruto de um pecado. Não é isso. Criança é a criança. Não estamos tratando aqui da criança, tá? Porque Deus, até pela sua bondade, a sua misericórdia, ele usa da sua graça. Se a criança partir ainda na idade criança, vai pra glória. Isso não tem nenhum problema. Mas a questão é, agora tem uma criança fora do casamento. Isso é uma consequência que vai caminhar pra vida inteira. E se a esposa ou o marido perdoou ela, ou ela perdoou ele, e decidiram continuar e vão juntos, caminhando juntos, perdoar tem que perdoar, mas eu tô falando, se continuam juntos, caminhando juntos, certo? O que vai acontecer? Aquilo ali eles vão precisar aprender a lidar. Não é uma consequência que vai seguir pra vida toda? É uma consequência que Deus não tem como tirar. Significa, porém, que Deus ouve, cuida e responderá do seu modo. Perfeito, em seu tempo, perfeito. Não do meu modo e nem no meu tempo. 3. Por que é perigoso murmurar? Essa é uma pergunta que já temos resposta. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? Jó 9:4. Um murmurador se opõe contra o próprio Deus. Quem é que resiste a Deus? Quem é que pode lutar contra Deus? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossa vida e no contexto em que estamos. Então você passa a não ver mais o que Deus fez. Você só foca no problema. Toda vez que se apresenta um problema, é o problema. Você desconsidera tudo em volta. Isso é ingratidão. Isso é consequência de falta de fé. Você examinar. Por isso que Paulo ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6, sobre a questão de colocar diante de Deus as nossas petições, né? Não estejamos inquietos por coisa alguma, e aí seja conhecida diante de Deus através das nossas petições que nós precisamos. E Paulo deixa no final que tem que ter oração, súplica e ações de graça. O que são as ações de graça? É reconhecer o que Deus já fez. É agradecer pelos feitos. Sabe por quê? Porque a memória nossa, por causa da natureza pecaminosa, nós temos uma memória curta para o que Deus faz. Então nós temos que cultivar o hábito de render graças a Deus pelos feitos de Deus. E aí você passa a não entrar no campo da questão de ser ingrato. Porque aquilo te protege da ingratidão. E quando é que você fica mais sensível a ser grato a Deus? Quando você se aproxima mais dele. Está no propósito de orar, de jejuar. E não é orar e jejuar para pedir coisas só, não. É orar e jejuar para pedir a presença dele. Isso aqui é importantíssimo. Falar sobre isso. Porque muitos de nós queremos muito orar apenas para ter coisas, para resolver coisas. Não. Você precisa aprender a orar e jejuar para buscar a presença de Deus. Só para isso. Senhor, é claro que eu até falei sobre isso aqui na aula passada. Aula passada, porque vamos dando aulas. Aula passada. Armas espirituais que tratou sobre jejum. Na aula passada, que na verdade, o propósito principal do jejum deve ser sempre buscar a presença de Deus. Porque você está buscando a presença de Deus. Então tem a ver com o seu relacionamento com ele. Agora você tem causas secundárias. Às vezes você está jejuando pedindo a Deus que abra uma porta de emprego, para te dar uma direção para tomar uma decisão. Tá bom? Então sim. Mas tem horas que nós vamos fazer só pela causa principal. Porque quando nós aceitamos Jesus, aqueles que têm aí mais de 20 anos, mais de 15 anos, servindo ao Senhor, nós íamos para as consagrações para buscar apenas a presença de Deus. Jejuava para buscar a presença de Deus. Não tínhamos o conhecimento bíblico como alguns de nós temos hoje. Mas buscávamos a presença dele. Falhávamos porque não tínhamos o conhecimento e não conseguíamos ver como é que seria colocado em prática aquilo na nossa vida, de acordo com o que a palavra ensina. Mas nós buscávamos. E está faltando isso. Buscar a presença de Deus. Jejuar e orar buscando a presença de Deus. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar a ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus, como eu disse. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Vai ficando com a mente cauterizada também.
Não lembramos mais das grandes obras do Senhor aí em nossas vidas, como Israel. Israel estava lá toda hora sendo beneficiado por algum livramento de Deus, esquecia toda hora. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Está em 1 Coríntios 10, 10, 11 e Romanos 15, 4. Paulo adverte os crentes do Novo Testamento para não seguir o exemplo de Israel. Quando entre nós surgirem problemas graves, devemos, em vez de acusar a Deus de negligência e falta, entregar-lhe nosso caminho e pedir humildemente ajuda. Reconhecer que sozinho a gente não consegue. Na verdade, nós não temos só que pedir orientação a Deus nas crises. Temos que pedir orientação a Deus em tudo. Porque se Ele é Senhor da nossa vida, Ele controla todas as áreas em todos os momentos. Esse é um outro problema que nós temos. Às vezes, por repetir muitas vezes, por exemplo, você que dirige culto, você que dá aula de escola dominical, como eu, quem está na frente de igreja dirigindo igreja, quem está na frente de departamento liderando departamento, quem está fazendo qualquer outra obra para o Senhor, às vezes ele está treinado em fazer aquilo. Tantas vezes, culto de oração, culto público, tantas vezes que ele acaba perdendo a dependência de Deus. Ele faz no automático. Não podemos fazer isso jamais. Senão não vai ser do jeito do Senhor, vai ser do nosso jeito. A gente vai escolher pessoas que a gente quer escolher, gente que é do nosso círculo de convivência. A gente não vai dar lugar ao Espírito Santo para falar o nosso coração. Agora, não pense que uma pessoa que não cultiva relacionamento com Deus vai chegar lá no culto lá e em cima da hora vai falar com o Senhor. Senhor, me dirige. Não tem como. Você não tem relacionamento mais íntimo com Deus. Não vai falar. O Espírito Santo não vai poder falar. Isso é para ser cultivado no dia a dia. Então, não é só nos momentos de crise que nós temos que nos voltar para Deus, não. Cuidado, tá? Quando entre nós surgir problemas graves, não só os problemas graves, problemas do dia a dia, ou não problemas, tá? Devemos, em vez de acusar a Deus de negligência e falta, entregar-lhe nossos caminhos e pedir-lhe humildemente ajuda e orientação na resolução dos problemas e confiar nele para agir em nosso favor. Ah, pastor, não consigo, a ansiedade vai me tomando. Tem que lançar sobre ele a ansiedade. Tome como modelo para a sua vida Filipenses 4, 6, 7, 8. Por fim, grandes experiências com Deus não curam necessariamente coração mau e queixoso. Eles viram tantas maravilhas e nem por isso foram transformados. Então não pense que só porque Deus está usando, Deus está fazendo, isso vai mudar o seu coração. Não vai, tá? A murmuração cessa apenas quando crucificamos o eu e entronizamos Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Se nós não entronizarmos Cristo e crucificarmos o eu, vamos continuar murmurando, mesmo sendo usado, vendo maravilhas de Deus. Mesmo nesse sentido, vamos continuar fazendo muitas coisas que não devemos. E isso é desagradável a Deus. Vamos colocar aqui, 31 e 32, de Efésios. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfema, e toda malícia seja tirada dentre vós. Se Paulo, tirada de entre vós, se Paulo está dizendo que isso tem que ser tirado, é que não é tirado automaticamente, irmãos. Tem que ter esforço, comprometimento, busca. Antes, pelo contrário, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Quer dizer, o modelo do perdão é Deus. Ah, a pessoa não merece. Você também não merecia, nem eu. Mas ele nos perdoou. O modelo do perdão é o perdão de Deus. Sinopse do tópico 2, a murmuração impediu a primeira geração de israelita a adentrar a terra prometida. Então nós temos o exemplo, tratamos sobre a questão da murmuração, definição, mostramos o exemplo da murmuração no povo de Israel e agora vamos passar para um último ponto, que é o ponto que vai encaixar diretamente em nós. Tópico 3, murmuração, pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Você vê que o segundo tópico gastou menos tempo do que o primeiro e todos os pontos do segundo tópico gastou menos tempo do que o terceiro ponto do primeiro tópico, falando sobre o crente murmurador. Até agora, o crente murmurador, na aula que eu estou ministrando pela bondade, foi o que ganhou, que usou mais tempo nesse caso. Nesse terceiro tópico, para encerrar, nós vamos falar o fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores, tá bom? O destino dos murmuradores. Temos aqui, nesse terceiro tópico, 2 pontos aí, aonde nós vamos estar tratando. E o terceiro ponto, os males da murmuração. Então, vamos lá.
O fim dos israelitas murmuradores. Para que isso está sendo apresentado? Para fazer uma comparação. Murmuradores estão sempre descontentes. Sempre. Examinando os textos de Números 14, 29 e 16, 41 a 49, e eu volto a dizer a você, assista Números 11, do 1 ao 7, 12, 1 ao 8, para você ter uma ideia de como as pessoas que murmuram vão agindo e o que isso causa até mesmo no meio da família e vai causar também no meio da igreja, tá? Percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Deus prometeu, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. E aí ficou rodando 40 anos para morrer todo mundo e ninguém entrou, a não ser Josué e Caleb. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Nós não comparamos muito a nossa vida aqui, a peregrinação de Israel no deserto, e a chegada ao céu com a chegada do povo de Israel a Canaã? Irmãos, nessa peregrinação vai haver lutas, dificuldades, como Israel enfrentou no deserto. Mas a grande questão que está sendo usado como comparação, como exemplo para nós, é o seguinte: não vamos proceder igual os israelitas procederam. A cada momento difícil, murmurar, reclamar. Não podemos fazer isso, porque nós temos o exemplo do que Deus fez com eles. Nós não somos melhores, Deus não está brincando, Deus não é um Deus de brincadeira. Nós estamos no tempo da graça, mas isso não quer dizer que isso não vai ter consequências. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus é dito que eles partiram sem ver o cumprimento em si, mas eles estão dentro do cumprimento, porque todos eles vão receber salvação. Receberam, né? Eu quero dizer, receber na plenitude, que eu quero dizer, a salvação. Agora esses aí não receberam, porque a murmuração nos cega. Começamos a viver no natural, saímos de uma vida no sobrenatural. Se eu começo a murmurar, eu estou agindo como alguém que não tem Cristo, alguém que não tem o Senhor, alguém que não crê. Então eu saio do sobrenatural para viver no natural. E quando eu vivo no natural, eu tomo decisões apenas baseado no aspecto humano. Eu vou errar muito. Eu vou pecar. Isso é desagradável a Deus. Deus quer que eu viva no aspecto espiritual. Eu recebi uma natureza, uma vida espiritual para viver de acordo com ela. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa. A ingratidão demonstrada na insatisfação coloca tudo a perder. Reclamando. Perderam a comunhão com Deus, estão fora. Você vê que eles ainda estavam caminhando no deserto. Passaram 40 anos caminhando no deserto. Estão caminhando. Mas não vão mais receber salvação. Não vão mais desfrutar da terra prometida. Você está entendendo? Isso é muito sério. 2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pecaram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Paulo fala, não façam isso. Está falando com a igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Muita disputa, muita contenda. Tinha dons espirituais, mas eles viviam na carne. Tá bem claro lá, é só ler o primeiro capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, você vai logo ver. Viviam na carne. Paulo está dizendo para eles, não vivam assim. Não façam isso. Olha o que foi escrito para exemplo nosso. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Meu Deus. Tô falando de prática. Tô falando de uma vez, chegou, acabou murmurando, Senhor me perdoa. Não, tô falando de prática. Abraça aquilo como estilo de vida. Já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Sempre reclama. Acha tudo enfadonho. Se você tem se sentido assim, você tá dando aula. E aí, fala pros alunos, se você tem se sentido assim, tá na hora de você recomeçar, porque senão vai ter problema. Se arrependa.
Mude o curso. Logo, seu destino é a morte. E a luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. É a morte. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. 3, para finalizar, os males da murmuração. Há muitos males. Preste atenção, lembre-se lá do morto espiritualmente, tá? E é aqui que nós vamos desenvolver melhor esse pensamento. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, que alguém ali está muito motivado, aí alguém está murmurando, aí aquilo acaba contaminando ele. Ah, é verdade, né? Ah, não tá valendo a pena, não. Ah, aí... Contendas comunitárias, pessoas brigando, divisão, facção, que uma coisa vai lastrando e vai surgindo outra. Rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Tem gente que diz assim, não, eu não obedeço homem não, só obedeço a Deus. Não entendeu nada. Quem estabeleceu a liderança foi Deus. Se você desobedece a liderança, você está desobedecendo o próprio Deus. Acabou. Por isso a vida espiritual dessa pessoa está comprometida. Ela pensa que está com vida espiritual, mas não está. Divisões ministeriais. Murmuração. Gente do ministério. A igreja separa aquelas pessoas na pessoa da liderança e daqui a pouco tá murmurando o líder, pelas costas, falando do líder, reclamando do líder. Muitas vezes o líder até sabe que você anda murmurando. Ele vai deixando, ele vai orando, vai entregando você na mão do Senhor. Mas vai vir a consequência. Mas não é só do líder, murmura da liderança do departamento, murmura do professor da escola bíblica dominical. Vai murmurando. Professor com professor murmura um do outro. Vai murmurando. Isso é desagradável a Deus. Sempre uma insatisfação. Cuidado. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Quando não tem comunhão à igreja local, como é que ela sobrevive? Ela não sobrevive, ela vai morrendo. É muito triste quando um sentimento de insatisfação toma conta do coração das pessoas em uma igreja local, pois isso tende a se alastrar e precisa ser combatido através do ensino da palavra para que a igreja mantenha a sua saúde espiritual. Todo líder que percebe que está vendo esse tipo de coisa, contenda, discórdia, murmuração, ele precisa começar a usar a palavra. Uma das melhores cartas para começar a se ensinar isso está em Coríntios, a carta de Corinto, da igreja de Corinto. Abre a carta e domingo após domingo, mensagem expositiva, capítulo 1, versículo tal a versículo tal. Capítulo 1, versículo tal a versículo tal. Terminou? Capítulo 2, versículo tal a versículo tal. Ou então no culto de ensino. Ah, mas no culto de ensino muita gente não vai. Então vai para domingo. E não vai transformar o culto de domingo em culto de ensino. Mas ele pode fazer exposição da palavra domingo, não tem nenhum problema. E aí ele vai combatendo aquilo. Ou então faz uma parte no culto de ensino, outra parte no culto de domingo. E aí vai combatendo aquilo. Quando vê que não, muitas pessoas vão estar saradas. Ah, pastor, mas aí no meio disso, de repente, algumas pessoas vão embora. Ué, a palavra limpa. Você pensa que não limpa? Tem muitos lugares que não prega a palavra da maneira que deve ser, com medo das pessoas irem embora, porque essas pessoas, de certa forma, ajudam na obra. Financeiramente, principalmente. Mas, ei, o dono da obra é o Senhor. Sai essas, Deus manda outra. Ah, pastor, mas aí é difícil. A gente tem que crer, irmãos. Ou a gente crê, ou Deus não tem como trabalhar. Nós precisamos crer. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Como é que a igreja pode estar dividida? Por causa de murmuração, contenda, desentendimento. Mateus 12, 25. Lucas 1, do 17 ao 22. Há também o mal de caráter espiritual. Um mal de caráter espiritual. O que é isso? Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Hipocrisia. Falsidade. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esses tipos de obras carnais. Ele não habita. Mas é crente, mas não habita. Vamos ver? Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfema contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, que já foi falado, e estacionando no meio do trajeto celestial. Ou seja, vai se apostatando da fé. Prova bíblica. Tem que falar e mostrar na Bíblia. Apocalipse 3, do 1 e 2. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vives está
morto. 2. Ser vigilante. Confirma o restante que estava para morrer. Então ele não está falando de uma pessoa, ele está falando da igreja, irmãos. Ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Responsabilidade do líder da igreja. Percebendo essas coisas. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha essa situação. Agora vamos para a aplicação. Não sabemos quais eram essas más obras que muitos cristãos estavam praticando na igreja de Sardes e que o próprio líder estava, de certa forma, tolerando aquilo. Por isso, uns já estavam espiritualmente mortos e outros estavam à beira da morte espiritual. E se alguém partir morto espiritual, vai para o inferno, irmão. Isso serve de alerta de que é possível ser membro de uma igreja. E aqui é seríssimo. Participar dos cultos e eventos, fazer parte de departamentos, pregar, cantar, ensinar, estar no ministério e mesmo assim estar morto espiritualmente. Isso ocorre porque podemos agir no piloto automático, uma vez que aprendemos como fazer, deixando de lado o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. A igreja de Sardes é um exemplo grande sobre isso para nós. Então não pense eu ou você, mas eu estou ensinando, eu estou pregando, eu canto, eu tenho responsabilidade, eu lidero, eu faço, eu aconteço. Eu posso estar morto no piloto automático, fazendo tudo no piloto automático. Com o nome que vivo estou morto, foi o que Jesus disse para essa igreja. E mandou ter uma mudança nisso. Mandou agir em favor disso. Tá aqui, ó. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Porque se continuasse sem o alerta, eles iam morrer espiritualmente. É o que Deus está falando. Deus está falando sobre isso. Isso é muito sério. Então, cuidado da gente pensar que o que fazemos para Deus está mostrando que a nossa vida está bem com Ele, porque não está. No Antigo Testamento, várias vezes Deus recrimina, Deus fala contra o seu povo e mostra para eles. Rejeita orações, rejeita sacrifícios, rejeita um monte de coisa. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo não estava alinhado com a conduta deles. Então, cuidado. Eu posso, preste atenção, eu posso ir a culto, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ensinar, dar aula de escola dominical, eu posso liderar, eu posso fazer a obra, eu posso fazer um monte de coisa na obra do Senhor. E mesmo assim, está morrendo espiritualmente. Porque as minhas atitudes fora do trabalho para a obra de Deus não condizem com a vida cristã. As pessoas pensam que nada está acontecendo. Tem gente que fala, tô fazendo isso e tá dando nada. Não? Olha aqui, ó. As pessoas pensam que nada está acontecendo e por isso continuam murmurando, sem perceber que estão morrendo espiritualmente em silêncio. Sabe aquela doença silenciosa? Pecado que vai nos matando espiritualmente, acabando com a nossa vida. Assim como as doenças físicas, existem algumas que vão acabando com a nossa vida, a nossa saúde, assim também o pecado que vamos cometendo vai acabando com a nossa vida. E nós achamos natural. Murmurar é natural. Não, adultério não, irmão. Tem que ter cuidado, as pessoas vão saber, eu tenho uma reputação. Não. Uma murmuração, calúnia, hipocrisia, mentira, falsidade, engano, competição. Não tem problema não. Sinopse do tópico 3. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Então, mais uma orientação aos professores. O ponto que mais gastou tempo na minha aula foi o ponto 3, sobre o crente murmurador. Tá? Então, o primeiro tópico foi o que gastou mais tempo. O tópico 2 e o tópico 3 não gastaram tanto tempo. Na minha aula. Avalie aí como vai ser a sua aula. Conclusão. Eu falo isso também para ajudar quem é professor que está assistindo, para ele ter mais ou menos uma base. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa lição. Porque estudar sem aplicar, você vai ver muitas vezes eu colocar esse texto aqui no final das lições agora. Eu tô batendo muito nisso. Deus tem feito eu bater muito nisso. Deus tem botado isso no meu coração. Meu filho, fala para eles que eles têm que estudar para praticar. Que eu tô falando para você, estuda para você praticar. Eu não quero que você seja apenas um eco.
apenas reproduza as coisas sem experimentar. Eu quero que você experimente. Às vezes a gente fica olhando para os homens da Bíblia. Nossa, Deus fez tanta coisa na vida deles. Mas eles experimentavam. Eles tinham um relacionamento com Deus de verdade. Não era algo superficial. Baseado apenas, eu vou para culto, eu prego, eu faço, eu aconteço. Não tem relacionamento, não passa horas no tempo com Deus em oração, semanalmente, mensalmente, diariamente, jejuando, lendo a palavra para praticar. Não quer. Então, chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa lição. Conhecer, assimilar e agir de acordo são 3 processos. Conhecer, você tem que conhecer. Você vai assimilar e agora você vai fazer algo através do que você aprendeu. O que você vai fazer? Agir de acordo são 3 processos que fazem parte da aplicação, que consiste em colocar em prática o que se aprendeu. Aí tem vários versículos bíblicos para você ir mastigando aí. Essa prática é para o professor da EBD, o ministério, os alunos e todos os cristãos de um modo geral. Todos. Novo convertido, não novo convertido. Então vamos lá. Nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. À medida que temos consciência do poder de Deus, a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a murmuração, porque você vai ter um relacionamento com Deus e você sabe o que Deus faz. Então você não vai ficar reclamando, murmurando, se queixando de Deus e de pessoas. Se você tem alguma queixa contra alguém, vai orar, pedindo a Deus que Deus possa mudar aquilo. Se você pode orientar, você vai orientar. Não mudou, você só pode orar. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então essa é a aplicação. Lembre-se, e não murmureis, que aí é a consequência. Como também alguns deles murmuraram. Quem? Os israelitas. E pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Confessando e abandonando o pecado. Muito, muito, muito. Aí. Murmuração, Senhor, agora eu confesso que eu estava murmurando. Reconhecer. Para Deus, fale com Deus em oração. Senhor, eu reconheço que eu estava murmurando. Eu pensei que nem era, mas eu aprendi sobre... Eu estava murmurando, Senhor. Me perdoa, Senhor. Se arrependa. E tem aí também contato para convite, Pastor Mário Luna, tá bom? Tem aí o meu WhatsApp. Pregações, escola bíblica dominical, aula, encerramento, escola bíblica para obreiros, estudos bíblicos, palestra, aulas de teologia. Às vezes tem alguém, alguma igreja convida para poder ser professor lá, dando aula também, ser um dos professores na grade. Estamos aqui para poder fazer a obra. E treinamentos, tá bom? Então não esqueça disso. Quero lembrar vocês também que vocês podem semear no meu ministério de ensino. A gente está aqui trabalhando para o Senhor. Se você pode, pode. Não pode, não pode. Mas eu tenho que deixar aqui. Já me pediram no passado. Pastor, coloca lá na tela. Então tá aqui. Quero agradecer os que têm semeado. Eu louvo a Deus. Deus sabe das nossas necessidades, tá bom? Mas você só vai fazer se você realmente quiser e puder. E ser generoso de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, tá? Quando eu falo de generosidade, a gente pensa assim. Poxa, se eu estivesse precisando, eu gostaria que fosse feito desse jeito que eu quero fazer. Agora, claro, você vai ver suas possibilidades. Então você pensa em você também. Isso vai te ajudar. Abre o seu aplicativo do seu banco, acesse a área de Pix, lê QR Code ou tem a chave Pix aí. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico. Entendes tu que lês? Então, tá bom? É o que eu peço. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Compartilhe essa aula. Tem um botãozinho aqui embaixo, compartilhar. Mande lá para sua rede social. Vai ajudar outras pessoas. Pessoas vão assistir. É uma forma também de você divulgar o canal. Nesse momento vamos orar. O vídeo vai estar na próxima tela aí para você, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Pastor, por que a aula aqui é um pouco mais demorada? Porque é uma aula de ponta a ponta. Você que assiste a aula aqui no canal, como assiste em outros canais, você tem aqui uma aula completa. Quem não pode ir na escola dominical por algum motivo, assistiu a aula. Ah, mas a aula lá na minha igreja é só 1 hora, pastor, 50 minutos, como é que eu vou usar essa aula aqui? Ei, você vai ter aprendido um pouco além para chegar lá e dar a aula. E não é só essa aula que você deveria assistir, não. Deve assistir o vídeo que eu mostrei para você. Esse vídeo aqui é importante você assistir também.
certo? Não é só aula, não. E outros vídeos aqui do canal. Se o professor, o pregador, quem está ensinando, se limitar, também o membro também, mesmo que ele não ensine, se limitar a assistir só a aula da escola, não, domingo, pelo menos no domingo assistir a aula da escola. Irmão, nós não temos um crescimento espiritual só com... Precisa ir muito além. Que Deus nos dê entendimento disso e eu quero orar nesse momento por você, para que Deus nos livre da murmuração e para que Deus também use você, professor, professora, nessa aula para a glória do nome dele. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Senhor, não deixa a gente se entregue à murmuração não, porque a murmuração é algo que começa de uma forma muito sutil. E a gente começa a murmurar e nem percebe, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Me perdoa se em algum momento eu tenho murmurado, Senhor. Me ajuda a não murmurar. Que haja sensibilidade em mim, através da ação do Teu Espírito, de me tocar. Meu filho, Tu murmurou, para que eu me arrependa e eu possa abandonar, Senhor, a murmuração. Que isso aconteça na vida de cada um que está me assistindo. Em nome de Jesus. Senhor, também que eles possam orar por suas classes, pedindo a Deus que o Senhor possa fazer da mesma maneira, na vida deles e na vida dos alunos. Senhor, toma nas Tuas mãos também agora cada professor, cada professora, não deixa parar, não deixa desistir, não deixa desanimar. Que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Ó Deus querido, Deus amado, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam instrumentos, Senhor, que o Senhor possa usá-los nessa aula mais uma vez. E se tinha algum pensando em desistir, que não desista, porque a Tua graça nos fortalece. Eu entrego cada um deles em Tuas mãos, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego a minha esposa. Pai, nós precisamos muito de oração. Que o Senhor toque no coração deles para estar orando por nós também. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que nas suas orações, ore muito por mim e pela minha menina princesa, que nós precisamos muito. Tá bom? Na próxima tela, vídeos de recomendação, e nos encontramos na próxima lição, onde nós vamos estar falando aí sobre confessando e abandonando o pecado. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.